Faça discípulos. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de 2 Timóteo. Hoje o capítulo 3, mas antes é necessário que nós venhamos a continuar nos esforçando nos nossos pedidos. Então, o primeiro pedido é que você não apenas curta, mas compartilhe também esse vídeo, esse áudio, para os seus amigos e familiares, para que eles também venham ser aí edificados através desses pequenos estudos que fazemos. Pedimos também para que você adquira a Bíblia 365, porque nela você vai poder ler um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo do Novo Testamento, um salmo e um trecho de Provérbios. E pedimos também que você compartilhe, aliás, que você compartilhe não, que você participe dos nossos estudos, mas compartilhe dos nossos estudos ali também com as pessoas, para que elas também possam participar. Então, às segundas-feiras, às 15 horas, nós estamos lendo o Sermão do Monte com John Stott. Às 20 horas nós temos ali o Panorama Bíblico, onde estamos estudando o livro de Gálatas. Na quarta-feira nós temos estudado o Sermão do Monte às 19 horas. Na quinta-feira, às 14h20 horas, estamos estudando o livro de Atos e a nossa escola bíblica. Então, domingo, às 8h30 da manhã, nós estamos estudando 1 Pedro e às 17 horas o Evangelho de Mateus. Então, venha participar de pelo menos um desses estudos, porque certamente você será edificado, será enriquecido com a palavra do Senhor. E depois desses pedidos, então, vamos para 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 10, que diz: Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, a gente vê aí Paulo fazendo algumas recomendações, e eu quero crer que você leu aí os 9 versículos anteriores, né, aqui do capítulo 3, que vai falar: saiba disso, nos últimos dias. Paulo já havia falado algo similar lá em 1 Timóteo, ali no capítulo 3 também, né? Aliás, desculpa, no capítulo 4 também, ele fala então, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, então ele vai falar a respeito desses últimos tempos, últimos dias, que são sinônimos, né? Últimos tempos e últimos dias são a mesma coisa, são sinônimos, falando a respeito então desse período que se iniciou ali em Atos capítulo 2, né? Que Pedro vai citar ali a profecia de Joel, que nos últimos dias. Então, depois você dá uma lida, reveja o nosso estudo ali de Atos capítulo 2 também, que vai te ajudar um pouco a respeito de compreender aí esses últimos dias. Mas então, esses últimos dias que foram inaugurados, eles têm algumas características e vão fazer distinções claras dos homens, né? Então, o homem natural e o homem espiritual.
E Paulo, então, começa com esse alerta de qual que é o comportamento do homem natural. E aí no versículo 10 ele começa, mas você, né? Então, mas você. Então você não é um homem natural, você é um homem espiritual. Você teve no caso aqui de Timóteo, Timóteo teve um exemplo de conduta. Paulo fala a respeito da conduta dele, né? Então você, repetindo aqui o versículo 10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os sofrimentos que enfrentei. Então Paulo está falando a respeito dele, de como que Timóteo então foi educado ali por Paulo. Se você abrir ali a sua Bíblia em Atos, você vai ver ali no capítulo 15, versículo 36, que vai acontecer a partir ali do versículo 36, uma desavença entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos, e por causa disso, aquilo que seria apenas uma viagem missionária se tornam duas viagens missionárias. Então Barnabé e Marcos vão para Chipre, e depois Paulo vai seguir então com Silas. E no capítulo 16, versículo 1, começa falando, chegou a Derbe, né? Então eles ali, Paulo e Silas, chegaram a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Então aqui Timóteo vai entrar na história. É quando Timóteo então entra aí na vida de Paulo. Logo aí na segunda viagem missionária, na segunda cidade onde Paulo já tinha sido perseguido ali, e você pode ver isso aí na primeira viagem missionária de Paulo aí, né? Anteriormente aí no capítulo 14, né? Você vai ver quando ele está voltando. Então eles fizeram, Paulo e Silas, a primeira viagem missionária. Quando eles estavam voltando para Antioquia, então ele passa aí por essas cidades. E aí agora, quando eles retomam então a viagem novamente, eles vão para essas cidades onde eles encontram com Timóteo. E fala que sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Então Paulo pega o Timóteo, vai circuncidá-lo aqui, que vai falar no próximo versículo, e vai levar ele, então, Timóteo, para a sua segunda viagem missionária, e Timóteo vai se tornar, então, um cooperador ali de Paulo, um discípulo de Paulo. Então, Paulo está chamando a atenção de Timóteo para que, assim, Timóteo, ele conhece, Timóteo, você me conhece, Paulo falando a Timóteo, né? Você me conhece. Você viu os anos, as décadas em que vivemos juntos e como que nós fomos evangelizando por tudo quanto é cidade, saímos aí, né, para pregar o evangelho. Então Paulo dá uma chamada em Timóteo para reparar como que Paulo, viveu sua vida inteira, sabendo que nesse momento agora, Paulo então estava preso. E algumas pessoas se envergonhavam de Paulo pelo fato dele estar preso, sendo comparado então a um criminoso, e Paulo não era um criminoso. Então quando nós falamos no início aqui, né, no capítulo 1 aí de 2 Timóteo, nós falamos então que Paulo então, ele está na sua segunda prisão em Roma, e essa prisão foi acarretada porque ele era um líder dos cristãos, e Nero, que no ano 64 havia colocado fogo em Roma, havia acusado então os cristãos de ter incendiado ali a cidade de Roma. E Paulo, que era um dos ícones ali, né, ou o principal ícone para os gentios do cristianismo, ele vai preso. Mas ele então, não é porque ele está preso, e a prisão dele ele vai tratar aqui como uma perseguição por causa de Jesus. Não é porque ele está sendo perseguido por causa de Jesus, e Jesus já havia falado a 8ª bem-aventurança lá em Mateus capítulo 5, que é quando começa o Sermão do Monte. Jesus fala, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, e Paulo estava sendo perseguido por causa dessa justiça, mas estava falando para Timóteo, olha para mim, você andou comigo, você sabe quem eu sou, o que eu falei,
como que eu fui transformado, a paciência, a perseverança, vai dar tudo ali as características de um cristão genuíno e vai mostrar ali fruto do Espírito na vida dele, que era reconhecido, mas ele faz um apontamento, né, para Timóteo, porque ele fala no versículo 15, porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, e no versículo 16 fala que toda a escritura, essas Sagradas Letras, né, é inspirada por Deus e útil para o ensinamento, para a repreensão, para a correção e para a instrução. Então, a Bíblia, ela nos serve para, primeiro, nos ensinar, segundo, nos repreender, terceiro, nos corrigir e quarto, nos instruir na justiça. Então, daí a necessidade de lermos diariamente a nossa Bíblia, e se você não tem o costume, faça-o. Se você não tem o costume, nesses, nesses pequenos estudos que postamos aqui, o meu pedido é que para você, antes de iniciar o estudo, leia o capítulo para que você esteja mais por dentro do contexto em que às vezes a gente retira alguns versículos, que você entenda isso e veja a importância da palavra de Deus para fazer exatamente essas quatro coisas: nos ensinar, nos repreender, nos corrigir e nos instruir. É para isso que serve a leitura nossa da palavra do Senhor. Então, que você seja estimulado a isso, que você seja estimulado a isso e que você, a partir daí, faça discípulos. A intenção, então, é faça discípulos. Paulo fez discípulos, Paulo fez de Timóteo um discípulo. Nós precisamos fazer discípulos para combater esses homens naturais que surgiram ou que surgem nos últimos dias, ou que surgirão nos últimos dias. Nesse período chamado últimos dias, a cultura, que o cristianismo é uma contracultura, não é assim? Então, a nossa contracultura, nós vamos contra a cultura que rege esse mundo e que induz as pessoas a fazerem tantas coisas a partir do egoísmo. Então, que a gente possa fazer discípulos para que o reino do Senhor avance no lugar aonde Ele tem nos plantado. Então, aí aonde o Senhor te plantou, aí na sua família, aí na sua casa, aí no bairro onde você mora, aí no meio dos seus vizinhos, no local onde você trabalha, aí é onde o Senhor te colocou para que você venha então expandir o reino de Deus nesse lugar. E sozinho você não vai conseguir. Paulo, ele sempre era rodeado de discípulos, então faça discípulos para que esses possam também fazer com que o reino do Senhor avance em cada um desses lugares, a começar aí na sua casa, na sua vizinhança, no seu local de trabalho, aonde Deus nos colocou como igreja aqui no Castelo, que você venha então fazer discípulos para que o reino avance para o louvor, honra e glória do nome do nosso Senhor. E que o Senhor te abençoe.